Meus amigos, vamos agora dar sequência ao nosso estudo a respeito dos princípios do processo penal, falando sobre o princípio do non bis in idem, ou o princípio do ne bis in idem, né? O que é o princípio do non bis in idem ou do ne bis in idem? Ele vai dizer basicamente o seguinte, que é vedada a dupla punição pelo mesmo fato. Em linhas gerais seria isso. Mas na verdade ele vai além. O princípio do non bis in idem, ele tem 3 variações. Primeiramente, ninguém poder ser punido duplamente pelo mesmo fato, mas também ninguém poder sequer ser processado 2 vezes pelo mesmo fato, e não se poder ainda utilizar o mesmo fato, condição, circunstância 2 ou mais vezes. Professor, que diabo é isso? Não entendi nada. Tudo bem, não tem problema. Eu ainda não expliquei, né, meu cara pálida? Então fica tranquilo que você vai entender já já, tá? Eu trouxe um esqueminha aqui. É um esquema simples, eu vou falando sobre cada uma das vertentes aos poucos, tá? Primeiro, a vertente de que ninguém pode ser punido duplamente pelo mesmo fato. O que significa isso? Se alguém já foi punido criminalmente por um fato criminoso, não pode ser novamente punido pelo mesmo fato. Então imagine a seguinte situação. Imagine que o José, ele foi devidamente denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo arrombamento. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. No curso do processo, o juiz concluiu não haver prova da qualificadora e condenou José por furto simples. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, ele tomou 1 ano só na lomba, pena mínima, cumpriu o ano, já acabou, já cumpriu a pena. E aí, alguns meses depois, transitou em julgado já, o MP conseguiu uma nova prova. Um novo elemento de prova, um vídeo, por exemplo, que comprova que houve arrombamento, que comprova que houve a qualificadora. Pode o MP ajuizar uma nova ação penal contra o José pela prática desse mesmo fato? Sim ou não? Ah, professor, pode, né? Já que em relação à qualificadora não foi reconhecida, então pode ajuizar de novo, né? Para agora ver se reconhece a qualificadora, certo? Errado. Não pode. Ele já foi punido por esse fato criminoso, não pode ser novamente punido por esse mesmo fato. É o princípio da vedação, a dupla punição ou non bis in idem. Além de não poder ser punido sequer, não poder ser punido duplamente pelo mesmo fato, ele não pode sequer ser processado duplamente pelo mesmo fato. Qual é a diferença, professor? A diferença é, mesmo que ele já tenha sido absolvido, na primeira situação, se transitou em julgado, ele não pode ser processado de novo, mesmo que absolvido na primeira vez. Então imagine que o José foi denunciado por furto qualificado pelo arrombamento. E no curso do processo, o juiz entendeu que não havia elementos suficientes de prova e, portanto, em dúbio pro réu, na dúvida em favor do réu, absolveu o José, absolveu o réu pelo crime de furto qualificado, foi absolvido. Transitou em julgado, acabou o processo. 6 meses depois, o MP conseguiu novos elementos de prova, vídeos, testemunhas, enfim. Ele pode ajuizar uma nova ação penal contra o réu, contra o José? Não pode. Porque ele já foi processado antes por esse mesmo fato, já foi absolvido e já transitou em julgado. Professor, mas ele não foi condenado da primeira vez. Não me interessa um honorável pouquinho. Ele não vai poder ser processado de novo, porque ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. É bom frisar que isso só se dá quando a decisão anterior fez coisa julgada material, né? Algumas decisões, elas encerram o processo, mas não fazem coisa julgada material. Por exemplo, a decisão de impronúncia no júri. Lá no júri eu tenho 2 fases. A primeira delas é a chamada de iudicium accusationis, ou instrução preliminar. Ao final da instrução preliminar, o juiz pode proferir algumas decisões. Por exemplo, ele pode pronunciar o réu, submetendo a julgamento em plenário, quando ele entender que tem prova de que o fato aconteceu, indício insuficiente de autoria. Mas, por exemplo, ele pode impronunciar o réu, quando entender que não está provado que o fato aconteceu ou não há indício insuficiente de autoria. Nesse caso, ele impronuncia o réu, não submete o réu a julgamento em plenário. Só que a impronúncia não faz coisa julgada material. É uma decisão que, se por acaso, posteriormente, você conseguir novas provas, você pode ajuizar uma nova ação idêntica, tá? Porque a decisão de impronúncia não é uma decisão de mérito, absolutória. Ela não faz coisa julgada material. Então não impede que você ajuize uma nova ação penal idêntica. Mas veja, quando eu falo isso, que ninguém pode ser processado 2 vezes, é no caso de ter havido, obviamente, uma decisão anterior
de mérito que transitou em julgado, tá? Muita atenção a isso. Outra coisa importante é que não se pode utilizar o mesmo fato, condição ou circunstância, porque causa, motivo, razão, circunstância. Eu sempre lembro do Girafales quando eu falo isso, tá? Não se pode utilizar o mesmo fato, condição ou circunstância duas vezes em desfavor do réu. Duas, claro, ou mais, né? Se eu não posso usar duas, 3, 4, 5, é claro que eu não posso, tá? Vamos lá. O que significa isso, professor? Não se pode utilizar o mesmo fato, condição, circunstância duas vezes em desfavor do réu. Um mesmo fato, condição, circunstância, se já foi considerado como elementar do crime ou como qualificadora, por exemplo, não pode ser usado como agravante. Já foi considerado como elementar do crime, não pode ser qualificadora. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Imagine a hipótese em que o José praticou um crime de peculato. Ele se apropriou de um bem público do qual tinha posse em razão do cargo. Artigo 312, praticou um peculato aí. Um peculatinho de leve, um peculatinho matinal, para começar bem o dia, né? Melhor que sucrilhos Kellogg's. Praticou um peculatinho de leve. Maravilha. O juiz, na hora de condenar e sentenciar, olhou lá, pena base, fixa em tanto, tal, agravantes e atenuantes. Opa! Artigo 61, inciso 2, a linha G do Código Penal. É uma agravante ter sido crime praticado com violação aos deveres inerentes ao cargo, profissão, por exemplo, né? Opa! Esse crime aqui de peculato é um crime praticado com violação aos deveres do cargo, não é? É. Então, ripa na chulipa, vou aumentar a pena desse cara. Pode fazer isso? Sim ou não? Hein? O que vocês acham? Ele pode fazer isso? Não pode. Por que não, professor? Porque essa circunstância, ser o crime praticado com violação aos deveres inerentes ao cargo, é uma circunstância que é elementar do tipo penal. Ela faz parte do próprio crime. Não existe nenhum crime de peculato que não tenha isso. Em todo e qualquer crime de peculato, o cara pratica com violação aos deveres do cargo. Então, como ela já é uma elementar do crime, ela já constitui o próprio tipo de peculato, não pode ser usada também como agravante. Porque o legislador já levou em consideração essa circunstância aí para estabelecer a pena do crime. Então ela já está embutida ali. Não pode ser usada agora como agravante. Outra situação. Existe uma agravante no artigo 61, inciso 2 do Código Penal, que é praticar o crime por motivo torpe. É uma agravante genérica. Aí digamos que o José praticou um crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe. Pode o juiz aplicar lá a qualificadora do motivo torpe, reconhecida pelos jurados, e na dosimetria da pena aplicar também a agravante do motivo torpe? Não. Ele estará usando a mesma circunstância duplamente, como qualificadora e como agravante. Ele não pode fazer isso, tá? Isso é vedado. Então, muita atenção a isso. Se uma mesma circunstância ou fato, ela já faz parte do crime, já é uma elementar do crime, ela não pode servir como qualificadora, ou como causa de aumento, ou como agravante. Se ela já é uma qualificadora, não pode servir como agravante, porque já é qualificadora. Não posso usar o mesmo fato, condição, circunstância, duas ou mais vezes em desfavor do réu. Seria basicamente, imagine o seguinte, imagine que o juiz está condenando o cara pelo crime de furto simples consumado, aí na hora de aplicar a pena, ele aumenta a pena base em 6 meses, de 1 ano vai para 1 ano e meio. Por quê? Não, porque eu entendo que houve ali uma lesão ao patrimônio da vítima. Isso aí é uma consequência da infração muito severa, né? Então toma mais 6 meses. As consequências da infração, de fato, podem ser valoradas pelo juiz na hora de aplicar a pena. Artigo 59, para aumentar a pena base. Mas quando fala em consequências da infração, são consequências que não sejam as naturais do delito. Porque lesão ao patrimônio é uma consequência natural de todo e qualquer furto consumado. Já faz parte do furto, já foi levado em consideração quando o legislador estabeleceu a pena mínima e a pena máxima. Então, usar isso de novo para aumentar a pena do réu é violação ao princípio do non bis in idem. Não pode também, tá bom? Vamos lá. Continuando. E agora falar um pouquinho sobre o princípio acusatório, né? Que vai decorrer do sistema acusatório adotado pelo Brasil.
Vamos lá. Bom, sistemas processuais que nós podemos ter, né? Primeiro há o chamado sistema inquisitivo. Quando há o sistema inquisitivo? Ele é um sistema próprio de regimes autoritários, né? Não de estados democráticos. No sistema inquisitivo, você tem o poder se concentrando nas mãos do julgador. Ele quase não tem restrições à sua atuação. E ele, ainda por cima, acumula as funções de juiz e de acusador. Ele mesmo dá início ao processo, ele mesmo julga a acusação que ele mesmo formulou, né? Então você tem aí, obviamente, uma clara promiscuidade entre as funções de acusar e julgar. E, obviamente, uma clara violação à necessária imparcialidade do juiz. Predomina nesses procedimentos o sigilo procedimental. A confissão do acusado é tida como prova máxima, ou seja, confessou já era, confessou babau. A confissão é a rainha das provas. Você confessou, e muitas vezes uma confissão obtida de forma ilegal, né, com coação, com tortura, enfim. Confessou babau, confessou já era, né? Não tem mais nada, acabou é tetra. Confessou, meu filho, não tem mais prova nenhuma, não quer saber de mais nada, confessou, ripa na chulipa, lomba do réu. Vai levar 6 anos, 10 anos, 20 anos, tá? Confissão, prova máxima. Contraditório e ampla defesa são quase inexistentes nesse tipo de procedimento inquisitivo. Não há possibilidade de recusa ao julgador, né? Ah, eu vou recusar esse julgador porque ele é impedido de julgar, ou então ele é suspeito. No sistema inquisitivo, não há possibilidade de recusa do julgador. E o processo é eminentemente escrito e sigiloso, predomina o sigilo. Vamos ver que num sistema acusatório, né, de um Estado democrático de direito, tem que predominar a publicidade. Ainda que ela possa sofrer alguma restrição ou outra, você tem que ter a publicidade como regra no processo, tá? Eu tenho um sistema acusatório também. Esse aqui é o sistema que deve ser adotado por um Estado que se pretenda ser considerado democrático de direito, né? E quais são as principais características de um sistema acusatório? Eu tenho a separação clara entre as figuras do acusador e julgador, ou seja, há aqui uma separação clara entre quem acusa e quem julga. Então, por exemplo, no Brasil, o acusador vai ser o MP, né? No Brasil, por exemplo, o MP ou o ofendido, se for ação penal privada, e o julgador, evidentemente, não vai ser nenhum deles. Vai ser o Poder Judiciário. E aí depende, claro, né? Qual é o órgão? Depende. Primeira instância, STF, STJ, a depender de cada caso, tá? Uma separação clara entre as funções de acusar e de julgar. Vigora nesse tipo de procedimento o contraditório, ampla defesa, isonomia entre as partes, né, garantindo ali que haja um equilíbrio no processo, que as partes possam contraditar os argumentos e provas da outra, que o réu possa se defender de maneira plena, de maneira ampla, com todos os recursos inerentes à ampla defesa. A publicidade aqui impera e não o sigilo. Há possibilidade de recusa do juiz. Olha, esse juiz aqui não pode atuar porque ele é impedido, ou então ele não pode porque ele é suspeito. Há restrição à atuação do juiz na fase de investigação, né? E é uma atuação bastante limitada no sistema acusatório perfeito, digamos assim, no sistema acusatório pleno, ou seja, o juiz, num sistema acusatório pleno, ele fica mais restrito no que tange a sua atuação de ofício, no que tange a sua atuação sem provocação. Por quê? Quanto mais inerte for o juiz, melhor para o processo. Como assim, professor? Tem que correr atrás de bandido. Sim, mas quem tem que correr atrás de bandido é o acusador, né? São os órgãos da persecução penal. A polícia na fase de investigação, depois o MP. O juiz não tem que correr atrás de ninguém. O juiz tem que julgar. Chegou para ele, ele julga. Não chegou, ele não julga. Então, se o cara está ameaçando fugir, por exemplo, cabe ao MP correr atrás de elementos de convicção e falar, juiz, o cara está fugindo, prende o cara aí. Né? Beleza. Não é o juiz ficar correndo atrás disso. Ele simplesmente fica lá paradão e julga. Isso sempre ajuda a manter o juiz equidistante das partes, preservando assim o quê? A sua necessária imparcialidade. Então, num sistema acusatório pleno ou perfeito, você tem muitas restrições à atuação do juiz sem provocação, à atuação do juiz ex officio, tá? Veremos daqui a pouco como é que funciona no Brasil, até por conta das modificações do chamado pacote anticrime, a Lei 13964, o que está suspenso, o que não está. Daqui a pouco a gente fala disso. Tá? E temos aí um sistema misto. Num sistema misto, olha que difícil, né? Você tem, evidentemente, uma mescla, tá? Entre os dois sistemas.
pode ter um sistema misto predominantemente inquisitivo, um sistema misto predominantemente acusatório, mas você tem uma mescla de características dos dois sistemas. Aí você vai ter um sistema misto. Qual é o sistema adotado no Brasil? Vamos então passar para o próximo slide, né? No Brasil, nós temos hoje, acho que não tem mais dúvida nenhuma com relação a isso, um sistema acusatório, tá? Alguns doutrinadores, sempre houve uma discussão muito grande com relação a isso. Nunca se discutiu que inquisitivo o nosso sistema não é. Alguns falavam, olha, nosso sistema é acusatório, ponto. Outros falam, olha, nosso sistema é predominantemente acusatório, porque ele ainda tem alguns resquícios inquisitivos, como por exemplo, muitas possibilidades para o juiz atuar de ofício, atuar sem provocação. Isso ajuda a prejudicar um pouco a imparcialidade do juiz, sustentam alguns. Outros vão além. Não, é um sistema, não é nem predominantemente acusatório, é misto. Tamanhas são, né, as características inquisitivas que ainda temos no nosso sistema. Então seria misto. Sempre prevaleceu que era acusatório ou predominantemente acusatório. A Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime, parece ter colocado uma pá de cal no assunto. O dispositivo que eu vou citar agora, que é o artigo 3º-A do CPP, ele foi incluído no CPP, mas está por hora suspenso pelo STF, por decisão do ministro Luiz Fux, que é o relator da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6298. Ele está suspenso. Mas já demonstra o que o legislador pensa do nosso processo e como ele tem que ser. Então, creio eu que a discussão, eventualmente, que ainda existia, está superada, embora eu diga que o artigo está hoje suspenso. Mas ele não vai ser declarado inconstitucional. Ele só está suspenso porque ele estava no balaio, né? O STF entendeu pelo ministro Fux suspender a aplicação do chamado juiz das garantias, cujos artigos eram os artigos 3º-A a 3º-F. Então o artigo 3º-A, que é o primeiro desses artigos do juiz das garantias, foi suspenso no balaio. Mas ele, vocês vão ver, ele não vai se declarar inconstitucional. Não tem motivo. Veja. Vamos lá. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória. Deixou claro, positivado na lei. Isso já era uma posição de grande parte da doutrina. Tá? Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação, sempre para reforçar o sistema acusatório. E a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, vedar que o juiz ele fique tomando as rédeas da acusação. Que o juiz se sinta muito partezinha da persecução penal e queira ficar buscando provinha para condenar o réu. O juiz não tem que buscar provinha para nada. O juiz fica lá paradão, olimpicamente esperando que as partes produzam as provas. Se a acusação trouxe provas suficientes, ele condena. Se não trouxe, ele absolve. Ele fica lá de boa, esperando que a acusação faça o seu trabalho, a defesa também, e ele tem ali elementos suficientes para, nessa dialética maravilhosa do processo, cada um fala um pouquinho, né? Ele possa condenar ou absolver, decidir com justiça. Só isso, tá? Ele não tem que tomar as rédeas da acusação. Ô, acusador, liga só, sai pra lá. Eu quero produzir essa prova, eu vou correr atrás disso aqui, eu vi que tem um cara aí que falou que pode saber de alguma coisa contra o réu, então eu quero ver esse cara também. Não é para isso que o juiz serve. O juiz não é justiceiro, ele é julgador. Então fica na boa, fica na sua, fica sussa, né? Esperando que as partes produzam as provas. Então, tomar as rédeas da acusação, da produção probatória da acusação, isso ele não pode fazer, tá bom? Não pode fazer isso. Não significa que o juiz não vai poder determinar a realização de alguma diligência que seja útil para esclarecer a verdade. Imagina, foram produzidas as provas, tudo bonitinho, mas o juiz está em dúvida sobre um ponto e ele quer ouvir uma testemunha. Não, estou com dúvida nesse ponto, quero ouvir. Pode, pode. Não quer dizer que o juiz não possa mais produzir provas, determinar a produção de provas ex officio. Ele vai poder. O que ele não vai poder, e nunca pôde, na verdade, porque a doutrina sempre vedou isso, sempre entendeu que isso era vedado, é ele, juiz, tomar a frente da produção de provas. Isso ele não pode. Ele é predominantemente reativo, fica na dele. Agora, eventualmente, ele pode, para dirimir dúvidas sobre um ponto relevante, determinar a realização de uma diligência, uma perícia, ouvir uma testemunha, juntar um documento. Não tem problema nenhum. A principal inovação aqui, no artigo 3º-A, está aqui, ó. Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação, essa parte final eu já falei, né? Ou seja, o artigo 3º-A, para reforçar essa ideia acusatória, vem dizer o seguinte, olha, o juiz,
ele não pode agir de ofício, agir sem provocação na fase de investigação. Então, por exemplo, aquela possibilidade de produção antecipada de provas pelo juiz na fase de investigação, de ofício sem provocação, não haveria mais. O juiz até poderia sim determinar a produção de provas ex officio, mas não durante a investigação. E ele poderia, durante a investigação, determinar a produção antecipada de provas. O testemunha que está morrendo, por exemplo, né? Tem que ouvir logo, beleza. Mas há requerimento das partes, não de ofício. É bom frisar o seguinte, esse artigo 3º-A, ele está suspenso, tá? Ele está suspenso. Professor, por que eu estou estudando então? Você está estudando por uma razão muito simples. Porque você não é um estudante medíocre. Pensa assim, tá? Repita comigo. Eu não sou medíocre, tá? Aqui não tem mediocridade. Simples assim. Você não é medíocre. Você não vai simplesmente ignorar os artigos que estão suspensos. Não vai. Primeiro, porque eu já falei isso, vou repetir. A banca, ela não pode te cobrar um caso concreto que exija a aplicação de um dispositivo que está suspenso. Por quê? Porque ele está suspenso, cara pálida. Mas a banca pode te cobrar que você saiba que o dispositivo existe, saiba que o artigo existe, mas que está suspenso. Isso ela pode cobrar. E como você não é medíocre, não tem mediocridade aqui, você estuda esse dispositivo, tá bom? Então, muita atenção a isso. Esse dispositivo está suspenso, como eu falei, mas já nos indica que a discussão cai por terra com o artigo 3º-A do CPP, que, como eu disse, não vai ser declarado inconstitucional, está suspenso cautelarmente porque foi no balaio. Acho improvável que haja uma declaração de inconstitucionalidade aqui, não vejo razão para isso. Então, muita atenção a isso, tá? Outra coisa importante é um reforço para a ideia do sistema acusatório, é que hoje o juiz não pode mais decretar prisão cautelar ex officio. Isso aqui não está suspenso não, tá? A Lei 13964, de 2019, chamado pacote anticrime, retirou do juiz, e isso não está suspenso, retirou do juiz a possibilidade de decretação da prisão preventiva ex officio. O juiz, até a Lei 13964, que entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020, ele podia decretar a prisão preventiva ex officio, sem provocação, portanto, né, na fase do processo, não na investigação. Hoje, já com a nova regulamentação da Lei 13964, o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva ex officio. Ele não pode mais decretar a prisão cautelar sem provocação das partes. Requerimento do MP, ou então do assistente, do querelante, enfim, não pode mais. Não importa se é na investigação, se é no processo, o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva ex officio. Uma alteração da Lei 13964. Isso é um reforço, perdão, é um reforço para o sistema acusatório, tá? Então, hoje, creio que não há mais tanta discussão a respeito disso. Não pode mais, tá? Hoje não pode mais. Em momento algum, ele pode decretar preventiva ex officio, tá? Meus caros, a gente encerra então essa parte relativa aos princípios do processo penal. Eu espero, claro, ter sido muito útil na preparação de todos vocês.